Afinal de contas, teremos ou não teremos o espetacular Homem-Aranha 3? Se você é fã das histórias do Aranha, como somos aqui em casa, eu, minha esposa, meu filho, e a gente se diverte vendo as histórias do Aranha, você já deve ter se perguntado por que o Tobey Maguire teve uma trilogia, o Tom Holland teve uma trilogia e mais algumas participações especiais, né, em outros filmes, como foi Guerra Civil, também Os Vingadores, e o Andrew Garfield, que fez um ótimo trabalho, é muito carismático, muito adorado pelos fãs, só teve 2 filmes. Ele teve a participação também no Sem Volta para Casa, mas aí todos tiveram, não conta como um filme solo, né? O filme solo foi só do Tom Holland, que participou do filme inteiro, e num determinado momento tivemos a participação dos outros Peter Parkers, que foi um filme muito legal, eu gostei muito. Aqui em casa a gente aprovou, eu, meu filho e minha esposa. Mas a pergunta que fica então é essa, por que o Andrew Garfield só teve 2? Bom, ele pode ter um terceiro filme ainda, isso é muito pedido, muito aclamado pelos fãs, e eu tenho uma ideia para esse filme. Sei que é só uma especulação, é uma troca de papo aqui entre a gente, mas vai que a Marvel escuta isso aqui e fala, vamos fazer assim. Seria um sonho, né? Mas na minha hipotética história, no filme Sem Volta para Casa, na verdade eles voltam para casa. Todo mundo que viu o filme sabe que no final os vilões e os 2 Homens-Aranhas voltam para os seus determinados universos. Aí que entra a minha ideia, a minha teoria. A viagem no tempo é muito comum para eles já, né? Tanto que nas histórias contra o Thanos, que se passa bem antes dessa história do Sem Volta para Casa, eles viajam no tempo para resolver tudo, né? Os spoilers são necessários, tá, gente? Então, eu penso assim, o Andrew Garfield, o Peter Parker, volta para o seu universo. Só que nesse momento ele volta no tempo. Nós temos o Doutor Estranho na história, então vamos imaginar que ele deu um jeito de fazer com que ele voltasse no tempo, por um erro ou por qualquer motivo que seja. Então, o Peter Parker e Andrew Garfield chega no seu universo um pouco antes da batalha final contra o Electro. E aí todo mundo sabe que é nessa batalha, e um pouco depois dessa batalha, que tem a fatalidade dele perder o seu grande amor. Ele enfrenta também o Duende Verde, como a gente sabe, que é o protagonista desse episódio trágico, mas eu penso assim, ele teria então a chance de corrigir os seus erros, né, porque ele se culpa de não ter conseguido salvá-lo. Mas não somente isso, né, não simplesmente lutar de novo contra o Electro, de novo contra o Duende Verde e ter a chance então de não perder o seu grande amor. Ele teria também um confronto contra mais um vilão, que no caso é um anti-herói, né, no momento, mas ele entraria nessa história como um vilão de fato, o Venom. Por quê? Quem viu Sem Volta para Casa sabe que na cena pós-crédito o Venom aparece e também desintegra, né? Volta para algum universo. Então ele poderia muito bem ter se materializado nesse universo onde está o Peter Parker do Andrew Garfield, e aí eles iriam fazer um combate épico, né? Imagina o Homem-Aranha tendo que enfrentar 3 adversários, né? Ele enfrentaria o Electro, enfrentaria o Duende Verde e o Venom, tendo ainda que salvar a sua amada. E por que eu falo que o Venom poderia participar dessa história? Porque quem assistiu aí Sem Volta para Casa vai se lembrar que tem um momento que os 2 Peter Parkers estão conversando, né? O Tobey Maguire e o Andrew Garfield. E aí o Peter Parker e Andrew Garfield relata a tristeza de não salvar o seu grande amor. E em outro momento ele também relata que teria vontade de lutar contra um ser de outro mundo. Ser de outro mundo seria o Venom, né? Que vem para a Terra por um asteroide. E aí, no caso, entraria então esse encaixe de no final do filme, né, nas cenas pós-créditos, o Venom ir para outro universo. Tá, e essa luta seria legal porque assim, eles iriam começar já no olho do furacão, né? Pularia a explicação de como o Electro vira Electro, pularia a explicação de como o Duende Verde vira Duende Verde, já entraria de cara o confronto do Homem-Aranha contra o Electro. E aí ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que logo depois vem o Duende Verde, então ele vai ter a chance de tirar ela do conflito. Então ele tiraria ela do conflito antes de começar o conflito com o Duende Verde, e aí ele enfrentaria o Duende Verde, né? Mas aí quando tudo parecesse resolvido, entraria o Venom na história, que é, na verdade, o vilão principal dessa trama nova, né? Dessa trilogia que se encerraria com esse terceiro filme, porque ele veio de outro universo. Aí depois que ele achar que está tudo em paz, ele vai perceber então que tem esse inimigo de outro mundo. Aí seria realmente um filme muito eletrizante que fecharia com chave de ouro aí a trilogia, né? Porque, olha, pode ser misturado os universos do Tobey Maguire com o Andrew Garfield, por quê? Tem Duende Verde,
na história do Tobey Maguire, tem também na história do Andrew Garfield. Aí, no caso, teria Venom, na história do Tobey Maguire, que tem, e teria também na história do Andrew Garfield, porque tem muita coisa parecida, né? Então eu acho que pode, tem lagarto nas duas histórias, e aí você pensa, mas não tem lagarto na história do Tobey Maguire, porque o primeiro ele luta contra o Duende Verde, depois ele luta contra o Octopus, e por fim ele luta contra o Venom e o Homem-Areia. Mas tem o Doutor na história, né? Então a Oscorp está na história, né, em ambos os casos. Então eu acho que é um universo muito similar, e aí valeria a pena então o Venom voltar, porque seria épico, né? Terminaria a história com tudo que ele gostaria que acontecesse, salvando seu grande amor e ainda lutando contra um adversário realmente difícil de ser batido. E o que aconteceria, aí já fica na imaginação de cada um. Eu só penso que ele deveria salvar a sua amada e também colocar a ordem no seu universo, como sempre acontece nas histórias do Homem-Aranha. Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido. Também curtido aqui a minha história fictícia. É apenas uma brincadeira, mas quem sabe não acontece, né? Às vezes a gente fala uma coisa aqui, alguém já pensou, ou as nossas ideias somadas aí de todo mundo, né? As empresas que fazem os filmes ficam de olho, vão somando tudo, e é um quebra-cabeça, né? O que é bom acaba sendo aproveitado. O que você acha? Essa história poderia ser aproveitada? Ou é apenas uma história doida que eu pensei aqui? Diz aí nos comentários. Grande abraço.